Olá, amantes da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Quem tem fome e sede de justiça tem fome da verdadeira justiça, né? Estamos falando aqui que é a justiça vinda do próprio Criador. É isso que ele promete quando o reino dele for estabelecido, restabelecido novamente para governar e quando toda iniquidade for eliminada, que é uma das promessas do Criador. É uma das promessas do Criador, porque é quando a terra vai ser governada pelo seu reino, o reino dos céus. E para que as pessoas façam parte, para que os humanos participem dessas bem-aventuranças que Deus promete, eles têm que agir de acordo com algumas orientações, pois Deus ele não nos deixou como cegos, mas ele nos orienta a todo momento. E é o que ele mais faz, é nos orientar, né? Nos deixa livre para decidir, mas nos orientar qual o caminho seguir a todo momento. De todas as formas, Deus tem se preocupado conosco e quer nos livrar de todo sofrimento, de tudo que é errado e nos dar a vida com abundância. Então, para seguirmos na direção de ser beneficiado pelo reino dos céus, de ser acolhido pelo reino dos céus, nós temos que seguir as orientações que Deus nos deixa, e ela está na verdadeira palavra de Deus, que ele está a todo momento nos passando. E isso é o que Deus tem mais nos alertado, né? Que ele está passando a verdadeira palavra, o evangelho, a verdade, mas o seu inimigo se levantou, está distorcendo essa palavra, está criando religiões falsas, está criando promessas falsas, está levando influência até as pessoas para que elas interpretem e elas criem suas próprias leis, muitas vezes fugindo dos princípios de Deus, criando leis, muitas vezes que são agradáveis, que atraem as pessoas, e muitas pessoas que querem uma vida agradável, fácil, que se ajuste a ela, uma religião que se ajuste a ela, as pessoas vão cair nessas ciladas, e é isso que Deus está a todo momento alertando. Deus, na sua palavra, ele avisa que existe espinhos, que existe dificuldades, que essa dificuldade cada vez mais vai crescer, né? Que o mal vai cada vez mais se alastrar e o mal vai existir cada vez mais forte no nosso meio, a maldade, mas ele próprio também avisa que quando essa maldade aumentar é para que seja aniquilada, como foi Sodoma e Gomorra, como foi no tempo de Noé, em outros casos aí na Bíblia. E aí é quando Deus fala que vem separar o joio do trigo e diz que eis que faço nova todas as coisas, né? E isso é ao longo do tempo. Ele está fazendo desde que ele nos trouxe a sua orientação, que é a sua palavra, desde que a sua palavra era trazida ao primeiro casal, quando ele vinha passear no jardim, ele conversava diretamente com o casal de humanos e dava as suas orientações, que é o alimento que a gente vai precisar para sempre. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus para sempre. Quem se alimentar dessa palavra, quem tiver ouvidos e se alimentar dela, quem ouvir batendo a porta e abrir, esse se alimentará, né? E ceará com o Senhor, Criador de todas as coisas. Então o inimigo de Deus sabe de tudo isso, e é quem mais tem fé em Deus, pois ele sabe tudo, sabe mais do que nós sobre Deus, e ele tem se levantado e aumentado a sua influência no mundo, que é isso que gera a iniquidade, a maldade. Ele é muito inteligente e ele tem muitas falcaturas, muitas ferramentas que fazem a gente caminhar em direção ao mundo cada vez mais cheio de turbulência, de dificuldades, de maldade, de crueldade, de pessoas enganando pessoas, de humanos influenciados pelo seu espírito, pessoas influenciadas pela sua vontade, fazendo maldade, explorando outros humanos. Então isso muitas vezes é obra desse inimigo de Deus. E aí, como ele vai aumentando sua influência, sua ação no mundo, a parte de Deus também ela tem que ser divulgada, crescida, e é isso que Deus prometeu, que sua palavra vai chegar a todas as pessoas no mundo, né? E ele falou que quando ela for pregada a todas as pessoas, todos eles entenderem, né? Todos
dobrarão os joelhos e confessará que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, que é quem pode salvar, quem pode livrar tudo das mazelas, quem pode salvar o planeta, as pessoas, é apenas a força que vem de Deus, do Criador, que foi quem criou tudo. Então os humanos, eles podem ter essa influência de que eles vão salvar o meio ambiente, espalhar o amor entre as pessoas, a harmonia, e que vai ficar tudo bem, que não vai existir mais dor nem pranto, que não vai existir a fome. Essas pessoas podem prometer, mas muitas vezes é interesse deles em prometer isso para conquistar as pessoas ao seu lado e para enganar. Pois nenhum governante desse mundo trará prosperidade para seu povo, mas apenas o reino dos céus. E aí, no tempo que Deus vem para renovar, que Jesus Cristo voltará para renovar a terra, para separar o joio do trigo, eliminar toda maldade e resolver estabelecer o reino dos céus para sempre, esse tempo, ao se aproximar esse tempo, muitas coisas vão estar ocorrendo normalmente, as noivas sendo dadas em casamento, os comerciantes comercializando, né, o investidor investindo, produzindo, as pessoas envolvidas, cada um com seus negócios. Só que ele disse que não dá para a gente se basear por isso, mas Deus nos deixou escrito alguns sinais, e muitos dos quais já aconteceram e outros, né, estão acontecendo. Então, a gente está vendo que a gente está cada vez mais próximo desse fim, dessa volta do Cristo que vem nos beneficiar com a conclusão do projeto de Deus, né, de restauração da terra e da humanidade. E aí ele faz muitos alertas, o próprio Cristo, nas suas palavras, ao pregar o Evangelho, ele fez muitos alertas de que haverá falsos profetas, né, e muitos virão dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então haverá falsos cristos. O que é um Cristo? Um Cristo também pode ser um cristão, uma pessoa que se diz cristão ali, mas muitas vezes ele não pode interpretar por ele mesmo, sem a força do Espírito Santo, e começar a divulgar aquilo que ele achou, pois ele pode estar recebendo influência do maligno. Então ele tem apenas o cristão que repetir o que já foi dito, né, o que está escrito. Ele não pode modificar. Então o falso Cristo, o Cristo falso, é o Espírito de Cristo de falsidade, né, que distorce a palavra de Deus, que é só uma. A verdade é só uma. E esse é um dos sinais, né? E qual a distorção que se faz da palavra de Deus? O que fala, o que promete, o que avisa a palavra de Deus. Ela alerta que teremos tipos difíceis de manejar, dificuldade, pessoas... E a gente está vendo tudo isso. Pessoas cheias de si, pessoas má, a maldade no mundo. E que não tem salvação de nenhuma outra forma a não ser por o próprio plano de Deus através da vinda de Jesus Cristo, né? Que começou lá na sua primeira vinda e está sendo concluída agora. E a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Então as pessoas que decidirem seguir a Cristo, não significa que elas vão ter uma vida boa, que a paz vai ser trazida e elas vão ficar todos os dias de suas vidas em paz, sem sofrer. Não. A palavra de Deus promete ela avisa que haverá tempos difíceis, que vai ter dificuldade, que as pessoas vão sofrer, que vai ter a consequência da maldade. Então, mas não é nada o que vai ter a salvação para tudo isso. Todos os problemas vão ser resolvidos, mas não agora. É uma promessa para o futuro. As bem-aventuranças são promessas para o futuro, quando o reino dos céus retornar ao controle total do Criador e a maldade for exterminada. Então as religiões, o falso profeta, o falso Cristo, as pessoas que falar que pode ficar tudo bem agora, que a gente vai conseguir salvar, fazer remédio para tudo, aqui através dos humanos, das tecnologias, está errado. Religiões que falam que Deus é amor e que Ele aceita todas as coisas, que Deus é bonzinho, vai perdoar e que não precisa a gente se preocupar, que a gente pode viver do jeito que a gente quiser, usufruir da nossa liberdade, né? É falsa, porque Deus nos deixou a liberdade, o livre-arbítrio, mas Ele nos dá a orientação. Ele mostra os dois caminhos.
Deus não mostra apenas o caminho do bem, de que está tudo bem. Ele mostra de que vai ficar tudo bem, mas se a gente seguir as orientações e o caminho que ele deixou para nos seguir. Então ele mostra dois caminhos. Ele mostra também o caminho do mal, o que existe nesse caminho do mal e as consequências, né, que foram trazidas por esse caminho, né, por essas pessoas que seguem nessas orientações do mal. Assim como ele mostra também o lado bom e a promessa, muitas promessas que já foram cumpridas, né, e como ele mostra, como ele promete que vai ficar tudo bem, mas se a gente fizer a nossa parte, que é agora. Ficar tudo bem não é agora, mas a gente está do lado das ações, dos planos para a Terra, os planos que vai fazer ficar tudo bem. A hora da gente ficar desse lado é agora. A hora da gente escolher o lado é agora, através da nossa vida. Todos nós vamos ser julgados de acordo com as nossas ações, com as nossas obras. O machado já está posto ao pé da árvore, ao tronco da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Primeiro Deus vai vir separar o joio do trigo, vai cortar primeiro o joio e lançar ao fogo e depois colher o trigo. É isso que promete o reino dos céus.